Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós estamos nesta tarde com o coração alegre na presença do nosso Deus, por poder estar nesta casa, em nossa casa, para adorarmos o nome santo do nosso Senhor. Abra sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, a partir do verso 14. Enquanto você procura, eu quero tributar a Deus todo louvor, toda honra e toda glória por esta oportunidade. Gratidão ao nosso Senhor pela vida do nosso Bispo Abner, Bispo Mavia, nossos pastores presidentes, Pastor Jorge, Pastora Paula, todo o corpo de obreiros que compõe o ministério em Madureira, as nossas irmãs que aqui a minha retaguarda está, bem também como a missionária Edna. Agradeço a Deus por este convite e os irmãos que estão nos acompanhando em nome de Jesus e também a todos aqueles que estão nas redes sociais acompanhando este trabalho de oração. Amém? Vamos ao texto bíblico, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, a partir do verso 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, para que, segundo as suas riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Pode tomar o teu assento nesta tarde. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto das Sagradas Escrituras emblemático, um texto escrito pelo apóstolo Paulo em uma das suas prisões. Paulo, como todos nós sabemos, o maior bandeirante do cristianismo, o grande desbravador da obra missionária, depois de um período percorrendo algumas províncias, Paulo agora vai se dedicar à terceira viagem missionária. Se dedicando a esta terceira viagem missionária, ele vai estabelecer o seu plano de partida a partir da província da Ásia Menor, em uma cidade chamada Éfeso. É interessante observar que nesta cidade o apóstolo Paulo ele vai ficar durante um período de 3 longos anos e vai estar ministrando a palavra de Deus. Éfeso é uma metrópolis, uma grande metrópolis com aproximadamente 300 mil habitantes. Dentro desta cidade havia o centro da deusa Diana, a deusa dos Efésios. Este lugar era um porto onde praticamente era o desejo de todos os homens passar por aquele ambiente. Contudo, Paulo, nesta sua terceira viagem missionária, ele começa a pregoar o santo evangelho do Senhor, e esta cidade começa a ser agora impactada pela palavra de Deus. Imagine uma cidade totalmente ocultista, imagine uma cidade totalmente idólatra, recebendo agora a palavra de Deus e sendo impactada pelas verdades cristocêntricas. Aqui eu quero abrir um parênteses e começar a fazer algumas aplicações. O quanto importante é a ministração da palavra de Deus, como a palavra de Deus de fato continua tendo o poder de mudar a vida das pessoas. Eu e você nesta tarde, nós só estamos aqui porque um dia ouvimos a palavra de Deus. E eu já entendi uma coisa aqui, missionária: o mistério nesta tarde é o mistério da rede. Nós só estamos aqui porque alguém lançou a rede e vos pescou para a glória de Deus Pai.
É interessante observar que a palavra de Deus continua sendo a mesma, ela não mudou. João, no capítulo de número 8, no versículo de número 32, ele vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja de Cristo, ela está totalmente fundamentada na palavra. Em 1911, quando Daniel Berg e Gruna Wingre chegaram até este local, uma das grandes coisas que de fato desenvolveu o ministério pentecostal foi a oração, mas foi a entrega da palavra. A palavra de Deus continua sendo a bússola da igreja para a eternidade. A palavra de Deus continua combatendo o pecado. A palavra de Deus continua nos aproximando de Deus. A palavra de Deus continua corrigindo a sua igreja. A palavra de Deus continua centralizada dentro do nosso coração para a glória de Deus Pai. Atos, no capítulo de número 19, vai dizer que os mágicos daquela cidade, ao ponto de se converter ao evangelho, reúnem todos os seus livros e começam a atacar fogo. Olha o poder do evangelho, olha o poder que o evangelho tem. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você que está me ouvindo. De repente você já tentou em um lugar, não deu certo. De repente você já tentou em outro lugar, não deu certo. De repente você já tentou do seu jeito e não deu certo. Mas o evangelho dá certo. Andam dizendo por aí que pessoa que nasce torta, vive torta e vai morrer torta. Pode ter nascido torta, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus desta igreja, conserta qualquer tipo de coisa, transforma qualquer tipo de pessoa. E por isso estamos aqui. Por favor, em nome de Jesus, jogue tua mão no segundo andar e dê a melhor glória para Jesus. E você puder, pela palavra, pregue a palavra, anuncie a palavra, mergulhe na palavra, viva a palavra, viva a palavra. Porque é a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que trabalha no interior do coração do pecador e faz o pecador compreender que ele não pode viver sem as palavras de Jesus. A palavra do homem é vazia muitas vezes, a palavra do homem é contraditória, mas a palavra de Jesus, ela é uma só. Se ele disse assim, é sim. Se ele disse é não, é não. Se ele disse vai, tu pode ir. Se ele disse fica, você fica. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não muda. Ele é aquele caráter para poder manter a sua palavra. Faz parte da sua natureza, faz parte do caráter de quem ele é, manter a sua palavra. Por isso eu e você nesta tarde podemos glorificar e entender que independentemente de onde estamos lançando a nossa rede, independentemente de onde estamos passando e a respeito do que estamos vivendo, o que vai prevalecer não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus, porque a última palavra não é do homem. Alguém me disse que vai morrer, mas a última palavra vem de Deus para a tua vida. Está miserável, alguém está dizendo não tem mais jeito, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Por isso podemos celebrar a Deus. Paulo vai se despedir destes irmãos depois de longos 3 anos, ministrando e formando igreja na Ásia Menor, com um grande propósito do crescimento do Evangelho. Ele então vai reunir os presbíteros e vai dialogar com esses presbíteros no capítulo de número 20 e vai dizer que o Espírito disse a ele que ele enfrentaria cadeias e que enfrentaria prisões. Grave isso aqui, gente. Isso aqui é interessante. O Espírito disse a ele que ele enfrentaria cadeias e que ele enfrentaria prisões.
mas ele não tinha nada por considerar preciosa a sua vida, a não ser que pudesse de fato completar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor. Paulo era alguém que sabia de fato o peso da palavra de Deus. Paulo era alguém que sabia de fato a vocação que Deus o tinha chamado. Paulo sabia de fato a obra e o pela qual o próprio Deus tinha colocado sobre ele. Nós estamos aqui sobre uma responsabilidade. Alguém pode dizer: eu estou sofrendo muito, mas a palavra de Deus para a tua vida é: continue lançando a rede. Alguém pode dizer: mas o vale é muito grande, eu não estou vendo a luz para a saída. A palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, nesta tarde, é: continue lançando a rede. Alguns dos nossos ouvintes podem estar sendo confrontados dizendo: eu estou no vale, já passei pelo deserto, está tudo dando errado. Mas a mensagem de Deus para a tua vida nesta tarde: continue lançando a rede com o desejo de completar a carreira e o ministério que Deus estabeleceu na tua vida. Não adianta tentar retroceder, não adianta tentar fugir, não adianta tentar se esconder. Ele já liberou a palavra, e então vai fazer a obra de Deus. Não adianta tentar fugir. Às vezes a gente tenta fugir, porque a responsabilidade é muito grande. Porque os dedos que se levantam para apontar ao invés para dar suporte é muitos. Quando você olha para a quantidade de pessoas que fazem apontamento em detrimento ao número de pessoas que se colocam para te ajudar, não tem jeito. Nós não podemos nos agarrar na palavra de qualquer pessoa. A igreja de Cristo precisa continuar agarrada na palavra de Deus. Vai ter ministério, vai. Você vai ficar xandaraia, você vai crescer, você vai florescer, seu ministério vai avançar, as coisas vão desenvolver. Mas tem cadeias, tem prisões, tem sofrimento. Portanto, em nome de Jesus, entenda bem uma coisa: segura a tua onda aí, porque aquele que está no comando não perde batalha, não perde batalha. Oh, glória! Paulo, depois de dialogar com os presbíteros, vai para Jerusalém. E então, ele é totalmente preso. Chegando em Roma, ele fica 2 anos. Que de fato é desta prisão, da primeira prisão em Roma, que Paulo vai escrever esta epístola. É importante observar que Paulo vai escrever esta epístola a título de encorajar, corrigir, instruir, de acordo com as necessidades que o povo precisava. Eu gosto disso aqui porque Paulo não inventava. Paulo não inventava. Qual era a necessidade? É essa necessidade? Então vamos trabalhar em cima desta necessidade. Qual é o pecado? É esse? Então vamos combater esse pecado. Qual é o problema? Então vamos resolver pela palavra este problema. Não é tempo mais de inventarmos coisas. Não é tempo mais de acharmos coisas. É tempo de tratarmos de acordo com a pureza da palavra. A primazia aqui é da palavra. Quem fala aqui maior é a palavra. Quem domina aqui é o Espírito Santo. Oh, glória! Quem domina aqui é a palavra. É por isso, irmãos, que eu gosto de repetir isso aqui. Nós não estamos em uma disputa. Não é para saber quem é maior, quem é melhor. Porque o maior aqui é Jesus. E nada lá de camando que na baracandaraia. Ele é o maior.
É por isso que, em nome de Jesus, eu quero te convidar por um instante. Levante a sua mão por 10 segundos. Dê o melhor glória, o melhor aleluia. A Assembleia de Deus reconhece. Crente pentecostal que dá glória a Deus e aleluia. Mistura o glória a Deus. Mistura o aleluia. Fala em língua estranha. Chora. Em nome de Jesus. É tarde de colocar a boca no pó e voltar a orar ao Senhor. Por esta causa eu me coloco de joelho. Aleluia. A carta de Paulo aos Efésios, esta é, de acordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, é a rainha das epístolas. Esta epístola é a mais eclesiológica que nós temos no Novo Testamento. A saber, ela tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos são capítulos doutrinários, capítulos teológicos. Os 3 últimos capítulos trata-se de aplicações às lições práticas dos nossos dias. E então nós temos para apreciar 2 grandes orações que o apóstolo Paulo vai fazer nesta epístola. No capítulo de número 1, ele vai fazer uma oração por iluminação. No capítulo de número 3, ele vai fazer uma oração por capacitação. Ou seja, Paulo está preso, está com seu corpo preso em uma casa domiciliar. Ele está em Roma, está impedido de sair, não pode sair de onde ele está, mas a sua alma está livre, o seu coração está livre, a sua mente está livre. Eu quero pregar nesta tarde para quem sabe, alguém que está aprisionado e não está conseguindo se mover, não está conseguindo dar um passo à frente, mas também não está conseguindo orar, mas também não está conseguindo ler a Bíblia. Existem momentos nas nossas vidas que o diabo não tenta apenas parar ou travar ou paralisar o nosso movimento. Ele paralisar a nossa intelectualidade. Ele tenta arrancar de nós o desejo da comunhão. E o que é de fato uma vida de comunhão, se não for uma vida de oração? Uma vida de oração é uma vida de plena comunhão. Nós precisamos de oração. Mas eu quero pregar para alguém nesta tarde que possa estar aprisionado e lhe dizer nesta tarde: a igreja vai se levantar por esta causa. Oh, glória! E as coisas vão virar, cativeiro vai virar, portas vão se abrir, rios vão se abrir, vitórias vão chegar, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluias. A oração nos liga a Deus. A oração é a linha direta entre a sua alma e Deus. É impossível vivermos uma vida sem a oração. A oração é a comunicação que nós temos com Deus. A oração é de fato o que foi falado aqui pela missionária. Se você quer viver coisas extraordinárias, você precisa fazer coisas diferentes. Não dá para desejar e não dá para viver coisas extraordinárias fazendo do jeito que você quer. Precisa ser diferente. Precisa chamar a atenção de Deus. É interessante observar isso aqui, porque o texto que lemos no verso 14 vai dizer: por esta causa eu me coloco de joelho. O judeu ortodoxo, ele não se colocava de joelho. O judeu ortodoxo, ele levantava, ficava de pés com as mãos levantadas para orar. Agora Paulo vai fazer diferente, para mostrar humilhação e para poder receber a experiência diferente daqueles que estão recebendo. Porque o pedido de Paulo é um pedido ousado. O pedido de Paulo é um pedido diferenciado. A saber que alguns teólogos vão dizer que este pedido, que esta oração de Paulo é como se ele olhasse para uma montanha
muito alta e desejasse escalar, dizendo: vamos chegar até o pináculo desta montanha. Entenda uma coisa: intimidade não se conquista comprando ali na esquina. Intimidade não se tem comprando na farmácia. Intimidade, comunhão se conquista é de joelho no chão. Oh glória! É de joelho no chão. Essa causa sua vai ser rompida a partir de que você colocar o teu joelho no chão. Essa barreira vai ser rompida quando você colocar o joelho no chão. Essa porta vai se abrir quando você colocar o joelho no chão. Por esta causa eu me coloco, de Camandagara saia, eu me coloco de joelho. Qual é a tua causa nesta tarde? Qual é o problema nesta tarde? O segredo é se colocar de joelho, porque o dono da bênção já está na casa. Paulo continua, e nós precisamos perguntar: quais são as causas que está levando Paulo preso a orar por um grupo de pessoas? Eu gosto disso aqui, porque Filipenses, Paulo também está preso. No capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, eu gosto desse texto, porque quem está verbalizando é quem está preso, irmão. Isso aqui demonstra intimidade, demonstra responsabilidade no ministério, mas demonstra maturidade. Não adianta, irmãos, nós precisamos vivenciar estas coisas no nosso ministério. Precisamos ser maduros para lidar quando a prova vem. Precisamos ser maduros para lidar quando o problema vem. Precisamos ser maduros para lidar quando a porta se fecha. Precisamos ser maduros para poder entender quando Deus se cala. E nós precisamos ser maduros para, independentemente do ambiente, ainda que seja lançar rede, onde não tenha peixe, lançar, mas está sobre a autoridade da boa palavra de Deus. Ah, eu não vou lá porque lá não tem esse mistério. Ah, eu não vou lançar lá porque lá não tem peixe. Se Deus falou para você, você pega e faz. Sabe por quê? Porque de repente ele não liberou a palavra de vitória na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Mas quem sabe a palavra de vitória está subordinado à vontade de Deus de você repetir aquilo que você está fazendo. De você repetir aquilo que você está fazendo. Não precisou da 7 mergulhos. Josué precisou rodear 7 vezes. Precisamos estar sob a autoridade da palavra. E não é a palavra do homem, mas é a palavra de... Porque milagres, irmãos, não são desenvolvidos na terra e entregues aos homens. Milagres é a plena ação de Deus, mexendo na terra e entregando a homens. Nós precisamos entender estas verdades. Paulo, ele tem uma responsabilidade tão grande no seu ministério, em orar por um grupo de pessoas, que então, quando nós perguntamos quais são as causas pela qual ele está apresentando a Deus, obviamente que essas causas são tudo aquilo que desde o capítulo 1 ele já vem apresentando. Esta igreja é uma igreja bem fundamentada na palavra. Essa igreja é uma igreja que tem uma boa teologia. Essa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que lê Bíblia. É uma igreja que conseguiu crescer em um ambiente hostil. É uma igreja que, pela viés da palavra, paralisou tudo aquilo que se chama idolatria. Essa igreja evoluiu em um ambiente onde existia um
templo chamado Templo da Deusa Diana. E ali esta igreja mostrou que o que Diana não podia fazer, o dono do evangelho fez. Quem roubava parou de roubar. Quem frequentava o templo da deusa Diana parou de frequentar. Quem na verdade fazia coisas que não glorificava a Deus parou de fazer. Por quê? Porque quando a palavra entra, ela limpa. E quando ela limpa, ela transforma. Quando ela transforma, ela mostra a verdadeira quem nós somos e mostra quem verdadeiramente precisamos adorar. A palavra de Deus é como uma água, foi citado aqui. É como de fato uma água que entra no nosso coração e limpa o nosso interior. O pecado está ali, mas nós decidimos estar aqui glorificando a Deus. O pecado está perto, mas nós decidimos exaltar a Deus. O pecado é colocado sobre a mesa, mas nós decidimos enfrentar o processo. Nós decidimos viver o processo, porque o processo, ele não pode ser menor. O processo não pode ser menor do que esta tua dor. A tua dor não pode ser maior do que o processo. A sua luta não pode ser maior do que o processo. Oh, glória a Deus! Os seus desejos não podem ser maior do que este processo. Em nome de Jesus, enfrenta esse processo, porque Deus vai te conduzir. Enfrenta esse processo, porque Deus vai te dar vitória. Enfrenta este processo, porque a igreja, ela tem uma promessa, e essa promessa é feita pelo apóstolo João, no capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito. Eu vou para o meu pai, vou preparar lugar para que onde eu esteja, a igreja possa estar também. Então, em nome de Jesus, existe uma promessa. Suporta. Paulo está orando por um grupo de pessoas que agora estão enfrentando tormentas, mas que estão vivendo, ou que tiveram a experiência de viver as promessas de Deus. No capítulo de número 1, Paulo vai revelar o plano da grande salvação e escolha da redenção do nosso Deus. Ele vai dizer: fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo está orando por pessoas que foram escolhidas por Deus. Paulo, ele está orando por pessoas que foram redimidas. Paulo está orando por pessoas que foram feitas heranças do Senhor. Paulo está orando no capítulo 2 agora, por 4 grupos de pessoas, por 4 tipos, na verdade evidenciado a propriamente a igreja. Paulo está orando para as pessoas que Deus amou. Paulo está orando para as pessoas que Deus ressuscitou. Paulo está orando para as pessoas que Deus exaltou. Paulo está orando para pessoas que Deus guardou. O capítulo 2 é o resumo da nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E a pergunta desta tarde é a seguinte: o que seria de nós se não fosse a graça de Deus? No capítulo de número 1, Paulo apresenta a graça. No capítulo de número 2, Paulo apresenta a graça. E a pergunta nesta tarde é: o que seria de você, meu amado ouvinte? Meu amado ouvinte, o que seria de mim se não fosse a graça de Deus? Se não fosse a mão soberana do Senhor que fosse até a minha direção? João 15:16. Não adianta alguém se levantar e dizer: eu estou aqui porque quero. Eu estou aqui porque eu escolhi. 15:16 combate dizendo: não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Oh, glória a Deus! Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. Você só está suportando é por conta da graça de Deus. Você só está de pé é por conta da graça de Deus. Você só está avançando é por conta da graça de Deus. Você só está desenvolvendo é por conta da graça de Deus. Você tem este ministério, é a graça de Deus. Não é meritocracia humana, é graça soberana. Não é preço humano, é preço divino. Não é glorificação para homens, não é o homem no centro, é Deus no centro, para a glória dele. Não é o antropocentrismo, é o Cristo no centro. Não é a devoção humana, mas é a adoração ao Deus eterno. No capítulo de número 3, ele vai apresentar o mistério do Evangelho,
que estava oculto, mas que agora está revelado. Observe que quando chegamos no capítulo 3, ele vai perguntar e vai mostrar para nós a condição pela qual ele está se colocando de joelho. E então a resposta é simples. Por quais motivos Paulo está se colocando de joelho? Ele está orando por um grupo de pessoas e está apresentando a Deus a estas pessoas. Contudo, quais são as causas? As causas eu acabei de citar aqui do capítulo 1 ao capítulo praticamente 3. Paulo mostra as causas pelas quais ele está instruindo. Por quê? Porque ele, como grande desbravador, instrumento de Deus, ele não quer que aquele que recebeu Cristo em sua passagem por Éfeso se desvie. Assim eu e você, eu quero te colocar nesta condição. Você é grande desbravadora. As mulheres aqui são desbravadoras. Os homens são desbravadores. É por isso que eu e você precisamos seguir aquilo que Jesus disse. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos cuidar uns pelos outros. Agora já recebeu Jesus, já sabe o que tem que fazer, já entreguei uma Bíblia na mão dele, é ele Deus agora. Não, existe uma responsabilidade sobre a tua vida, existe um posicionamento sobre a nossa vida. Paulo está orando por um grupo de pessoas, mas agora Paulo em oração vai pedir a Deus duas coisas, e então eu encerro. A primeira coisa que Paulo vai pedir a Deus é o poder de Deus. Irmãos, o que pode de fato neste tempo presente nos manter firmados, arraigados na presença de Deus é o pleno poder de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que para o mundo isso que nós estamos vivendo aqui é loucura, mas para nós é o poder de Deus, o poder resgatador, o poder salvador, o poder curador. Eu não sei qual é a causa que você adentrou neste lugar, mas eu sei que o poder, o dono deste poder está aqui e ele pode se manifestar nesta tua causa. Se coloque de joelhos pelo pleno poder de Deus. Não existe força maior do que o poder de Deus. O poder de Deus é algo que não conseguimos medir. Não temos noção da profundidade, não temos ideia da dimensão do poder de Deus. Mas eu sei que nesta tarde, para nós que estamos aqui, para quem está me ouvindo, quem sabe está vivendo uma vida tétrica, uma vida caída da graça. Quem sabe você que está vivendo uma vida completamente avesso à vontade de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo está sendo confrontado. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você nesta tarde. O poder de Deus que está neste lugar, ele pode invadir onde você está e mudar a tua história, e mudar a tua vida, e mudar a tua casa, e mudar a tua família. Este poder, esta graça, este evangelho quer transformar o teu ser. Abra o teu coração e seja transformado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. A segunda coisa, Paulo vai pedir que Cristo, isso aqui é lindo, irmãos. Paulo vai pedir que Cristo possa habitar dentro dos nossos corações. Verdadeiro cristão, ele não é marcado pela roupa que ele usa. Verdadeiro cristão não é marcado pelas palavras bonitas, pela boa intelectualidade. Verdadeiro cristão não é marcado pelo tamanho da Bíblia. Verdadeiro cristão não é marcado pelo bairro que mora. O verdadeiro cristão, ele é marcado porque Cristo
habita dentro dele. É interessante que quando Paulo vai falar sobre habitar, ele usa dois termos. O primeiro é o habitante, que é conhecido como turista. Aquele que habita, fica um final de semana, se organiza, aproveita e vai embora. É aquele que se aproveita de alguns momentos, mas ele não mora, ele não habita, ele não é daquele local. O endereço da moradia dele não é o coração ou do indivíduo. Mas o segundo termo que Paulo vai usar é justamente o termo de quem habita, porque domina, o termo de quem habita, porque comanda, o termo de quem habita, porque a cadeira não se divide. A cadeira é de um Deus só, o coração é trono de um Deus só. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas em nome de Jesus, toda idolatria nesta tarde vai bater em retirada, porque o nosso coração só tem um lugar e já tem dono, e ele já está sentado, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias, que Cristo habite. É uma das grandes belezas do Evangelho. Aqueles que são dominados pela habitação de Cristo, aqueles que entenderam a proposta do Evangelho, aqueles que entenderam de fato que são peregrinos de terra estranha, aqueles que entenderam a mensagem dos escritores hebreus. Nós estamos de passagem aqui. O meu coração ontem foi de Deus, hoje continua sendo de Deus, amanhã precisa continuar sendo de Deus, porque eu sou peregrino nesta terra. A nossa morada, ela é eterna, e Cristo está guardando a igreja. E Cristo, habite dentro dos nossos corações. Que Ele domine o nosso ser e nos faça em vida entender esta condição de, mesmo em uma condição de cadeias, em uma condição de prisões, em uma condição de, quem sabe, tristeza e angústia, não se permitir ter o seu coração dominado, mas se permitir ter o seu coração habitado. Que nesta tarde, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas causas possam ser colocadas de joelhos ao nosso Deus, e que possamos crer de maneira profunda que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós desejamos. Ele é poderoso para fazer além daquilo que você veio buscar. Eu quero finalizar nesta noite liberando uma palavra de bênção para a tua vida. Eu quero finalizar nesta tarde, melhor dizendo, liberando uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero finalizar nesta tarde liberando uma palavra de Deus para a sua alma, dizendo que você veio neste lugar e você não vai sair vazio, você não vai sair vazia, dizendo que neste momento você, no momento da oração, vai colocar na palma da mão de Deus as suas causas, e Ele é poderoso para ouvir cada uma delas, e você vai ter maturidade para entender aquilo que Ele vai lhe responder. Tem gente que, quem sabe, vai sair daqui nesta noite, esta tarde, com a bênção na palma da mão, mas tem pessoas que vão receber amanhã, outros vão receber depois da manhã, mas nós não vamos parar de glorificar a Deus. Em nome de Jesus, abre a tua boca e glorifica, abre a tua boca e exalta, em nome de Jesus.
Jesus! Que o bom Espírito de Deus possa nos aperfeiçoar e que possamos firmemente continuar caminhando nesta jornada, não olhando para as investidas do diabo, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele quem nos proporciona as nossas vitórias. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.